E aí pessoal, Felipe Moura agora falando com vocês de casa de novo durante essa quarentena, mas agora eu resolvi trazer aqui um pouco de conteúdo técnico, né? Vamos falar aqui sobre os números no JavaScript. E vocês devem estar se perguntando, números no JavaScript, mas isso é um assunto manjado, já não tem nada demais isso aí, né? Por que eu me preocuparia tanto com isso agora? Mas eu tenho certeza que tem algumas novidades que a gente pode discutir aqui. Então vem com a gente. Nós sabemos que o JavaScript tem várias pegadinhas aí, né? O famoso WTF, né? Então a gente sabe que realmente tem muita coisa aí que tem que tomar cuidado no dia a dia, senão tu acaba caindo no buraco ali sem perceber. Por isso que os linters estão aí. Isso influenciou também o nascimento do TS, né, do TypeScript. E a gente tem que estar sempre com isso em mente, entender como é que funciona, né? Em especial a hora que ele faz o parsing, né, o casting de um formato para outro na hora de armazenar os dados. E isso me leva diretamente para uma das coisas mais relevantes que saíram na última versão do JavaScript, né, da definição da linguagem, que é o BigInt. Por quê? Muito estranho. Então vamos utilizar aqui um exemplo. Né? Eu tenho aqui, digamos que eu criei aqui um maior, que é o maior valor possível, e ele vai ser o number.maxSafeInteger. Ou seja, ele é o maior valor possível na memória. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando o JavaScript aloca um inteiro na memória, ele já aloca com espaço, né, preparado para um determinado formato. Só que esse formato acaba estourando, né? Então lá no início podia não ter sido nenhum problema, mas hoje em dia, dependendo do que tu vai fazer, acaba sim se tornando problema. Então o que acontece? A gente consegue fazer, por exemplo, o meu valor maior elevado ao quadrado. Para aqueles que não lembram, né, asterisco é equivalente à potência, então fica aí a dica também, já é mais uma coisinha legal. Então eu estou dizendo aqui que eu quero elevar aí a potência, e o que nós temos agora? 8 ponto um númerozão mais E31. Então aqui a gente já foi para o espaço, né, que a gente estava planejando fazer. E na hora de tu lidar com isso, dependendo de como tu quer ou onde tu quer utilizar, pode ser uma dor de cabeça enorme, né? Então agora o que a gente pode fazer de diferente? A gente fala o seguinte, ó, que o meu maior número é um big int, passando aquele valor lá. Pronto, agora o meu maior número é aquilo ali, né? E notem que ele acrescenta um n no final. Isso aqui é uma notação, né, que indica que esse é um big int, tá? E agora eu posso fazer então o meu maior número elevado ao quadrado. Porém, se vocês verem aqui, ele dá um erro na primeira tentativa. Por que ele está dando erro aqui? Está dando erro porque os big ints só podem ser processados, calculados com outros big ints. Tá? É uma questão do formato de como ele é armazenado na memória. Como é que eu faço isso? Eu posso utilizar, então, big int de 2. E agora sim, nós temos então realmente aquele número que já é enorme, né, elevado ao quadrado, utilizando dois big ints. E o resultado final é, evidentemente, o big int. Anotem aquela anotação ali que eu comentei, né, que é o n. Aquela anotação pode ser utilizada normalmente. Então, por exemplo, eu posso fazer vezes 2, daria um erro, vezes 2, n funciona. Então esse n aqui acaba sendo a notação que eu posso utilizar. Né? E é legal que algumas outras notações também funcionam, como por exemplo, eu posso fazer maior por cento 2, para eu saber o resto da divisão, né? Para saber, por exemplo, se ele é um número par ou não. Nesse caso aqui, eu tenho que fazer um 2n, e aí ele me retorna, né, um n. Uma coisa importante para relembrar também é que nós estamos falando do big int, ou seja, ele não tem float. O que acaba acontecendo? Se eu fizer, por exemplo, 4n dividido por 2n, quanto é que dá? 2n. Ó, que surpresa. Ou se eu fizer 5n dividido por 2n, dá 2n também. Ele acaba sempre truncando o resultado, tá? Então é bom a gente ter isso aqui em mente na hora de trabalhar com os big ints. Nós temos também uma formalização aqui no formato que é utilizado para, por exemplo, fazermos binários, octas ou hexas. Então vamos criar aqui um binário, o binário do valor 15, tá? O valor 15 seria 1111. Super complexo. Então como é que a gente faz esse valor aqui? Eu posso dizer que é o 0b11, e agora nós podemos ver ali no console o número 15, né? Então, com isso aqui eu consigo dizer que algo tem uma notação binária, né? Então digamos que B1 recebe isso aqui, banana de pijama, né? B1 recebe isso aqui, e digamos que o B2 vai receber então o B1, não, vai receber a mesma coisa, vou botar aqui o B2 também a mesma coisa, né? E vamos dizer aqui que o B1 mais B2. Então o que nós temos aqui, não é B2 não, B2, é o número 30, e ele está fazendo todo o cálculo utilizando binários então, né? Mas não é apenas o binário que a gente tem essa opção, que seria o 0b no início de um número, né? Nós podemos utilizar também em forma octal, que é o 0o de octal. Então, por exemplo, o octal de 17 é 15, certo? E nós temos também a opção para utilizarmos com hexadecimais, que seria o 0x, né? Então, para nós fazermos isso, por exemplo, o f, né, é o 15, famoso de 0 a f, né? Então aqui a gente acaba tendo as formas de trabalharmos com hexa
octa e binário também. Uma outra coisa, uma outra adição muito legal na linguagem foram os separadores que nós podemos utilizar dentro dos números. Parece meio esquisito, mas realmente acaba ajudando bastante. Então digamos que nós temos este número aqui, ó. É um número bem complexo, e se vocês olharem que número é esse aqui? Então eu vou dizer aqui que o n é esse número aqui. O que é n? É difícil de saber, nós estamos falando aqui de um humano lendo realmente, né? Então nós podemos passar a utilizar o underline, o underscore, como separador desses números, por exemplo, assim. E pronto, agora nós sabemos que nós temos 2 bilhões, 234 milhões, 567 mil, 890. E isso aqui é perfeitamente válido, isso aqui é o mais interessante, né? E a gente pode inclusive utilizar isso aqui em big ints. Poderia fazer um n aqui no final, pronto, agora ele é um big int, né? E vocês podem ver que na matemática, na memória que ele está trabalhando aqui, não utiliza aqueles separadores. Os separadores estão realmente no int, né? Eles estão realmente no valor ali. E não é apenas o int, né? Nós podemos utilizar também o float, como por exemplo, colocando um ponto aqui no final. Agora nós temos o valor float e nós conseguimos, né, utilizar os separadores dentro dele e ainda assim ele continua sendo um número na memória para a interpretação do JavaScript. E a gente pode ir mais longe ainda, nós podemos ter aqui um binário que também vai utilizar aí, né, do underscore para poder fazer uma separação e entender melhor que número que ele estava lidando. Uma outra coisa legal que a gente acaba utilizando bastante no dia a dia e muita gente esquece é o toFixed. Então se tu tem um número, tu pode usar este número .toFixed. Claro que se tu tem um número, por exemplo, 1, 2, 3, tu não pode fazer isso aqui, porque um número não é um objeto, né? Então a gente pode encapsular ele e dizer, ó, eu quero que aquele número ali .toFixed. E o toFixed, este número que está alocado na memória, ele tem este método toFixed que a gente pode passar qual a precisão dele, por exemplo, 2, né? Ou por exemplo, 3, por exemplo, 10. Então eu consigo dizer qual é a precisão desse número. E se eu tivesse ele realmente quebrado, né, nós conseguiríamos fazer um tratamento ali de até onde eu quero que ele vá, ou que ele acabe truncando aquele número ali para nós, aquele valor. Digamos que eu queira pegar apenas o que está depois da dezena, depois do divisor de dezenas ali. Como é que eu posso fazer isso aí? Então digamos que tem aqui 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, ponto, 4, 5, 6, tá? Eu quero pegar apenas o 4, 5, 6. Uma maneira que eu tenho que fazer isso aqui é fazer o porcento 1, né? E daí ele vai me fazer o quê? 0,456, né? Notem que ficam algumas sujeirinhas na memória, mas vamos ignorar isso aqui por enquanto. E aí eu posso fazer o quê? toFixed deste valor aqui, por exemplo, 3, que é só o que eu quero, né? Ou então eu posso ainda mais fazer com que ele seja aqui, digamos, vezes 1000, porque eu sei que, né? E aí, porque eu sei o número de casas decimais que eu quero no final. Então com isso aqui eu consigo ter uma string no final, que é o 456. Então eu consigo pegar só o que tem depois da vírgula. Isso aqui é uma alternativa para tu fazer o contrário do truncate, né? Já vi isso aqui sendo muito procurado no Stack Overflow, inclusive. E se tu curtiu, né, claro, deixa um like aí. Se não curtiu, deixa um dislike pra gente saber se está funcionando ou não está funcionando essa dinâmica. Deixa nos comentários se tu já teve alguma situação com números que tu te viu preso ou presa aí sem conseguir resolver, teve que procurar lá no Stack Overflow, teve que criar uma função enorme, ou se de repente tem alguma coisa que tu sempre tem que fazer em todos os projetos para utilizar números ou outros tipos de dado, né? Coloca nos comentários ali pra gente ver e quem sabe produzir um outro material sobre o assunto também. Espero que nos vejamos aí em breve. Até lá!